Olá, boa noite a todos, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês. Estamos aqui no nosso 12º dia do nosso jejum coletivo de Daniel, 21 dias. E hoje, então, estaremos mais uma vez orando, liberando a palavra e estaremos partilhando desse momento tão maravilhoso que é estarmos buscando a Deus juntos, como povo do Senhor, que teme o Senhor, que ama o Senhor e ama a sua palavra. E nesta noite, nós vamos louvar o Senhor com o hino Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Glória a Deus. Que a graça do Senhor esteja com todos. 12º dia, 12 dias, já vencemos. Quero saudar a todos, agradecer a todos pela presença nesta noite. Alguns sempre acabam chegando depois. O Fabrício Galon, boa noite, paz do Senhor. Esse está aí sempre primeirão. Catarina Augusta, o Fábio Souza, a Cláudia Aparecida, a Joyce Camila e a Dani Arantes. A paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós temos uma palavra que ela vai ser liberada em 2 partes, e é muito importante nesse processo do nosso jejum, porque a gente falou em outras mensagens, que imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, e ações geram resultados, e os resultados vão ser bons ou ruins, dependendo. E hoje nós vamos falar, pensamento fala o quê? Da mente. Nós vamos falar da nossa mente, nós vamos falar exatamente desse ponto, que é um ponto X em toda a questão.
que a arma mais poderosa que nós temos é a nossa mente, né? É através da mente que nós podemos ou não vencer e fazer as coisas acontecerem. Por que a depressão, o desespero e o suicídio têm desgraçado a vida de tantos cristãos? Por que muitos cristãos com mais de 10, 15, 20, 30 anos trocam de igrejas, mas continuam com os velhos hábitos? Reclamam de tudo, nunca estão satisfeitos em suas vidas. São pessoas que abraçaram uma fé religiosa, mas continuam com a mente que veio moldada no mundo. Para a sua vida ser transformada, você tem que renovar a sua mente. Deus libertou Israel da escravidão de 400 anos no Egito, conforme lemos em Gênesis 15, 13. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Israel tomou tanto a forma dos costumes, da cultura e da comida do Egito, que essa geração morreu no deserto. Ela nadou e morreu na praia, no dizer popular. Números 11, 5 diz assim: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Esse povo, eu sempre fico assim, pensando, meu Deus do céu, esse povo perdeu tudo por causa de cebola, entre outras coisas, por causa de cebola. Fala sério. Os hebreus, embora livres, sempre tiveram uma mente de escravos, sempre insatisfeitos, perderam o alvo que era tomar posse da terra prometida. Esse é o detalhe. Você tem um alvo, mas você perde tempo com coisas insignificantes que te tiram do foco. Eu falei sempre de estar com foco, o foco no que você está falando, mas hoje eu vou falar da mente, porque ela é o que vai fazer a diferença em todo o processo que nós estamos fazendo do jejum. Eu não vou falar de oração, de autoridade do crente, se a mente não está lá. Então, nós estamos começando a trabalhar na mente. O psicanalista judeu Sigmund Freud, ele disse o seguinte: o ser humano é um eterno insatisfeito. Judas, capítulo 1, versículo 16, diz: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. E a insatisfação nasce do fato de não se ter paz com Deus, porque nenhum ser humano pode satisfazer totalmente a vontade do outro. Não tem como, por mais que você queira. Números 14, capítulo 14, versículo 11, nós lemos: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Caleb teve uma mente diferente dos demais hebreus. Números 14, 24, nós lemos assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá a herança. Então a gente começa a ver a diferença. Vocês imaginam que no meio de 6 milhões de judeus, somente dois, Caleb e Josué, acabaram não se contaminando, porque eles tinham outro espírito, uma outra mentalidade, porque o espírito está ligado à nossa mente. Romanos 12, que é o texto base desta mensagem, capítulo 12, versículos 1 a 2, a Corrigida Fiel traduz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao meio da revista atualizada traduz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A King James atualizada, ela traduz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós olhamos aí
misericórdia ou compaixão, dependendo da tradução, traduz o termo grego oikitirmos, que significa compaixão, misericórdia, piedade. É o sentimento de dó pela dor de alguém que sofreu uma desgraça, acompanhando pela uma ação de ajudá-lo. A palavra sacrifício, etúsia, né? O sacrifício do animal, que era a oferenda no altar. Metaforicamente, ele fala da obediência, né? O serviço e o louvor oferecido a Deus como oferta, uma oblação, uma oferta de carne. E vivo, a palavra tzal, quer dizer estar vivo, em contraste com o animal morto que era oferecido. Então, ao invés de oferecer um sacrifício de animal morto, ele fala de oferecer o quê? Um corpo vivo, santo. Santo é ágios, que significa sagrado no sentido físico, né? Puro no sentido moral e sem manchas no sentido cerimonial. Agradável aqui, a palavra iarestos, né? E o arestos quer dizer totalmente agradável, aceito de forma a ser totalmente aceito. E culto é latria, né? É um serviço e adoração a Deus. Adoração como serviço e ministério. Latria, quando aplicada a ídolos, é idolatria, correto? Então, latria é um serviço, um culto a Deus. Mas quando a ídolos, a imagens, é uma idolatria. Irracional, a palavra lógicos, significa literalmente da palavra, pela mente. É espiritual, é uma adoração verdadeira, né? E ele fala, então, para a gente não se conformar. A palavra suskematizo, quer dizer conformar mente e caráter ao padrão de um outro, aqui no caso do mundo, é se adaptar, é se moldar. Mas ele manda o quê? Transformai-vos. Essa palavra em grego é metamorfo, de onde vem a nossa palavra metamorfose, que é a lagarta, né, a taturana, a mandorová, que se transforma em borboleta. Então, ele faz uma transfiguração. E ele fala para que experimenteis. A palavra dokimatsu. Dokimatsu, ela quer dizer testar, experimentar, provar, reconhecer após exame. Somente uma mente renovada, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Será capaz de provar e entender a BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a gente não tem uma mente renovada, nós não vamos provar a vontade de Deus, vamos fazer a nossa vontade. As demais mentes vão procurar realizar os seus sonhos pessoais. E ele fala pela renovação da mente. Anakainosis, quer dizer restauração, uma renovação completa, uma mudança para melhor. Um termo que pode ser entendido aqui é reprogramar. É como se você estivesse fazendo uma reprogramação da sua mente. E mente, a palavra nous, mente, espírito, é a faculdade do intelecto do homem, que é independente das emoções e da vontade, correto? Então, a sua mente, o seu intelecto, o subconsciente, né? Abaixo da consciência, literalmente, né? Então, aqui ele fala de mente, o nosso subconsciente. É ele que atua assim como uma espécie de espelho, né? Ele capta todas as informações, os pensamentos, sejam eles negativos ou positivos, e transforma em realidade. E isso só é possível graças à incapacidade de distinguir a realidade da imaginação, e por isso que precisa ser renovado. Então, resumindo esse texto, no Antigo Testamento, o culto era feito como a entrega de um corpo de um animal morto sobre o altar. O apóstolo Paulo está ensinando que o verdadeiro culto a Deus no Novo Testamento é você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, então separado do mundo. Isso significa que o verdadeiro cristão sabe que o seu corpo pertence a Deus e deve ser separado para uso de Deus. Então, essa história que o povo anda inventando e fazendo o que quer com o seu corpo é porque não tem revelação disso. Quarto, você só vai entender essa verdade se você não tiver a forma do mundo, mas ter uma vida transformada. E quanto mais o cristão está se amoldando ao mundo, ele ganha a cara do mundo. Ele vai parecer com o mundo, ele vai ser mundano. E ele mais distante vai ficando de entender a boa e agradável vontade de Deus. Quinto, você só pode ter uma vida transformada se a sua mente for renovada. Isto é, se não renovar a sua mente, você nunca vai ser transformado. E por último, sexto, portanto, somente com uma mente renovada será capaz de fazer uma adoração, um serviço a Deus de forma verdadeira. Ele fala de não ter a forma do mundo. O que é o mundo? Aí eu faço a pergunta: o que é o mundo? Como é que a gente define o mundo? A primeira questão a ser resolvida. O mundo é o sistema de rebelião e orgulho que busca eliminar Deus, a palavra de Deus, e o reino de Deus de tudo e de todos. Porque o mundo jaz no maligno. Jaz, quer dizer, é controlado pelo maligno, que é Satanás. 1 João 5,19, ele fala: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Pergunta: qual a forma que o mundo controlado pelo diabo molda a mente dos seres humanos? Resposta:
controlando a mente escrava de cada ser humano, para que ela nunca seja renovada. Então, nós vamos saber. A Bíblia manda renovar, e o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar. A BTX, a Bíblia textual, ela traduz assim, 2 Coríntios 4, 3 e 4. E se no nosso evangelho ainda está encoberto, entre os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, o diabo, né, cegou as mentes dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou aqui, a palavra tuflu em grego significa cegar, tornar cego. É uma metáfora, né? Embotar o discernimento da mente, é obscurecer a mente. Como eu falei no começo, né, imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados que vão ser boas ou ruins, vai dependendo. Então, imagens negativas que escravizam a mente. Por exemplo, vamos dar algumas para a gente começar a pensar. O desânimo, a depressão, o desejo de suicídio, a automutilação, a decepção, a mágoa, literalmente significa má água, água parada, né? Então, quem tem mágoa tem água parada. A ansiedade, o desespero, a prisão no passado, a solidão, a raiz de amargura, os traumas, a violência, os divórcios, tudo isso a gente precisa que a mente seja liberta, né? O cristão que não renovar a sua mente vai ter uma vida com mente escrava, como qualquer pessoa do mundo, escrava dos mesmos males. Depressão, automutilação, como eu falei, amargura, reclamação, insatisfação, e muitos deles acabam se suicidando também, né? Então, o próprio suicídio já demonstra que a pessoa chegou num nível em que a sua mente não foi renovada. E o pior de tudo é que ele se encontra numa situação tão difícil que ele não vê outra saída. 4 avisos muito importantes. A maior batalha que você vai enfrentar e que você enfrenta é na tua mente. Então, há uma batalha na sua mente. Segundo, renovar a mente é um processo muito doloroso. Terceiro, a sua mente escrava vai resistir muito, como sempre as pessoas resistem. Tudo que envolve mudança, né? Você tenta isso numa empresa, numa casa, tu sempre envolve dificuldade. 4, se falhar, não desista, insista, persista. Então, vamos falar de 6 princípios para a renovação da mente e transformar a vida. O primeiro princípio, ele é o alvo, ele é o objetivo a ser alcançado, é a missão dada para os soldados de Jesus Cristo. Os outros 5 são caminhos a serem percorridos para alcançar o primeiro princípio. Então, ele será como uma receita com remédios que a gente precisa usar. Primeiro, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o seu modo de visualização da vida. Então, se imagens geram pensamentos, vai toda aquela sequência, eu tenho que fazer o quê? Mudar o modo de ver as coisas. Selecionar as visões, as imagens que vão fazer parte da minha vida. Você traz imagens desde a sua infância. A ciência afirma que desde os 2 anos de idade, numa média de 3 anos e 4 meses, podemos lembrar eventos da nossa vida. A maioria, às vezes, lembra a partir dos 4, mas é uma média que a ciência faz. Esses eventos registrados em nossa mente, eles são as lembranças que se tornam imagens. Se forem imagens boas, nos farão pessoas equilibradas e felizes, satisfeitas. Se forem imagens ruins, nos farão infelizes, desequilibrados, problemáticos, constantemente insatisfeitos, além de proporcionarem lapsos, né, falhas de memórias. Então, como a gente tem falado que imagens geram pensamentos, pensamentos, palavras, palavras, ações, ações, resultados, e os resultados vão ser bom, ruim ou não. Um exemplo de uma imagem boa. Abraão, ele era idoso, ele tinha 85 anos, a gente chega nisso vendo Gênesis 15, 4, 16, 16. A sua mulher Sara, de 75 anos, ela era estéril, né? Está lá, Gênesis 17, 17. Quando Deus lhe prometeu dar um herdeiro com uma descendência imensa, a única imagem que Abraão tinha era que o seu herdeiro seria o seu servo fiel, o Damasceno Eliezer, porque Abraão não tinha filhos. Deus diz a Abraão que não será Eliezer, está lá em Gênesis 15, 3, mas o seu herdeiro seria um filho dele com Sara. Deus precisava renovar a mente, porque o Abraão era idoso, 85. A esposa, idosa. E quando ela era uma pessoa jovem, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então, imagina que eu disse, não, a sua descendência vai ser do herdeiro dado por Sara. Então, Deus precisava renovar a mente de Abraão, para que ele entendesse a sua boa, agradável e perfeita vontade. Deus, então, pela sua palavra, ele muda a imagem da fé de Abraão. Em Gênesis 15, 5, nós temos assim, então o levou para fora e disse, olha agora para os céus
e conta as estrelas se as podes contar. E disse-lhes, assim será a tua descendência. Então, Deus muda a visão, que ele olhava para quê? Imagem no pensamento, a qualquer imagem. O servo dele, o Eliezer. E Deus diz, não, sai da tenda, sai da tenda. Dá uma olhada agora para o céu. Mudou, tira o foco no humano e olha para o divino. Então, a primeira coisa que precisa é mudar a imagem, as imagens que você vê. Aqui nós estamos falando de imagem de escultura, hein? É a imagem, a visão, é o foco que você vai visualizar. Está na palavra. Abraão teve que escolher entre crer em Deus ou ele tinha que contar 10 sextilhões de estrelas, que se calcula, né, em 2021, 10 elevado a 21 potência. São 10 seguidos de 21 zero. E em Gênesis 15:6 diz, e ele creu no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Abraão achou mais fácil, em vez de contar quanta estrela tinha lá, achou mais fácil crer. O exemplo de imagem ruim. Aitofel era conselheiro do rei Davi, mas tudo o que ele falava era contra a autoridade do rei, porque estava muito insatisfeito com o rei. Essa era a imagem que Aitofel tinha como correta para conseguir realizar suas vontades, os seus planos. Está isso lá em 2 Samuel 16:20. Aitofel se aproxima de Absalão, filho do rei Davi, e começa a falar e a dar conselhos a Absalão contra o seu pai, que era o rei. A autoridade de Deus. Está lá em 2 Samuel 17:21. Só que o príncipe Absalão prefere o conselho de Uzai, que acabou destruindo o conselho de Aitofel. Nós lemos isso em 2 Samuel 17, versículos 6, 7 e 14. Quando Aitofel vê que o que ele falou foi desvalorizado, também pelo príncipe Absalão, sua frustração foi tão grande que ele toma uma atitude drástica e radical. Está lá em 2 Samuel 17, 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguir o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Como eu disse, imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados, que podem ser bons ou ruins. No caso desse rapaz, esse judeu aí, o Aitofel, foi ruim, né? Ele acabou tirando a vida. Quando fortes imagens, né, ruins, que são traumas, eles dominam a mente da pessoa, você vive preso ao passado, um passado que não passa, e não consegue viver bem o presente, nem sonhar com um futuro melhor, porque você está preso àquele passado. Toda a vida da sua mente está construída sobre imagens, boas ou ruins. Depende da história de cada um. A sua infância, adolescência, juventude, os casamentos, os filhos, né? Sua experiência profissional. O cristão que não reprogramar a sua mente, ele vai ter uma mente escrava, como qualquer pessoa do mundo. Escrava dos mesmos males, depressão, automutilação, infelizmente, até mesmo suicídio, como a gente tem visto. Aí você tem que fazer essa pergunta: como eu mudo as imagens em minha mente inconsciente? Porque, como nós vemos o texto, o apóstolo Paulo está falando de mudar a mente, mas interiormente, o inconsciente. Aí a pergunta é: como é que eu faço isso, meu Deus? Sozinho? É possível, é difícil, mas é possível. Com a ajuda de um terapeuta, de um pastor, que faça experiência, né, tem experiência em atendimento pastoral, né, que gaste tempo com ovelhas assim, né? Não diga desse povo que só pensa em música e prédios. Pessoas que cuidam mesmo, que ouvem. 95% do nosso comportamento vem da mente inconsciente. Os medos, as fobias, os traumas, os desejos, as compulsões, as crenças, muitas vezes limitantes. 5% da mente consciente, que são os objetivos, as razões, as sensações, a análise. A sua memória RAM, nós temos uma memória RAM também, não é só o computador, não, que é o registro automático da memória. Sua mente inconsciente grava as imagens na sua RAM, no exato momento em que você é o alvo. Então, veja bem, nós temos uma memória RAM e é gravado lá. A nossa mente inconsciente, o nosso inconsciente, ele grava as imagens lá. Quando que acontece isso? Como que eu vou saber que ele está gravando lá? Agora, presta bem atenção. Não vou correr, vou falar devagar. Primeiro, com aquilo que você assiste. Usa o WhatsApp, as redes sociais, os filmes. Muitos colaboram para isso. Muitas pessoas, né? As redes sociais, você está vendo, é coisa de suicídio, é coisa de adultério, é coisa de prostituição. A sua memória está gravando essas imagens na sua RAM. Aquilo que você lê,
Vocês sabem que em algumas cidades a polícia não permite a divulgação do número de suicídios porque influencia e aumenta o número de suicídios? Justamente porque lendo. Então, veja bem, muitas pessoas leem e veem. Então, o que você assiste, 2, o que você lê, 3, o que você vive. Essa não tem como mudar muito. São as experiências que você vive ou sofre. É a única coisa que não podemos controlar. 4, o que você ouve. Que tipo de pessoa você mais escuta e conversa? Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Então, aí a gente começa a avaliar as pessoas que a gente anda. Escuta o quê? Gente fofoqueira, gente que vive falando mal dos outros, gente que vive reclamando de tudo e de todos, gente que reclama de tudo, gente insatisfeita, gente que vive, meu Deus, muda de igreja por qualquer motivo. É disso que a mente gera imagens. Todas as imagens ruins do passado gravadas na sua mente RAM, elas precisam ser renovadas. Algumas são mais recentes, outras são mais antigas. Então a gente vai gravando essas coisas. Imagens negativas, elas fazem a mente ficar escrava. Falta de perdão para mágoas antigas, abusos sexuais, agressões físicas e ofensas verbais, traições no casamento. Geralmente a pessoa que sofre várias traições no casamento se torna amarga, dificuldade de perdoar. Fala que perdoa, mas não perdoa. Então isso escraviza a mente. Humilhações e violências sofridas, sentimento de culpa, complexos de inferioridade, racismo, solidão emocional, baixa estima, depressão, ansiedade, angústia, que leva à automutilação, tentativa de suicídio, um espírito de tristeza, melancolia, vida sofrida, miséria, prostituição. Todas essas coisas, essas imagens, elas escravizam a mente e a pessoa acaba perdendo a confiança em tudo. Muitas vezes nas próprias coisas que Deus pode fazer. Você pode perguntar para mim, qual é o primeiro passo a mudar a visualização? A resposta, perdoando de verdade quem te magoou. A primeira coisa que você tem que fazer é um perdão realmente sincero. Não de boca, boca é fácil. E veja bem, as pessoas falam assim, pastor, mas quando eu senti de perdoar, perdão não é sentimento, perdão é uma atitude. É quando você toma aquela atitude, não vai dar arrepio no corpo. É quando você toma atitudes, eu vou perdoar. E perdoa mesmo. De fato, a libertação. Aí você vai dizer, fala sério, pastor. Eu fui humilhada, traída, fiquei no prejuízo e ainda tenho que perdoar aquela pessoa de mau caráter. O maior beneficiado com o perdão, sabe quem é? É você que perdoa. Vou repetir. O maior beneficiado, a maior beneficiada com o perdão é sempre a pessoa que perdoa. Aí você vai, claro, tem que perguntar, né? Mas por quê, pastor? Porque a sua mente, ela deixa de criar imagens ruins e negativas que adoecem você mesmo, porque elas estão gravadas em sua mente inconsciente. E eu vi um estudo feito nos Estados Unidos, em que eles mostram que as pessoas, muitas pessoas acabam desenvolvendo câncer porque não conseguem perdoar. É aquela coisa que fala que perdoa, mas está lá dentro, a mágoa, né? A água parada. Então, é hora de você começar a reavaliar isso. Mas, pastor, eu não quero perdoar essa pessoa, ela não merece. Se você não perdoar, eu vou repetir, a sua mente inconsciente vai continuar trabalhando contra você, gerando mais imagens negativas e que fazem você escravo da mágoa. E isso vai atrapalhar a tua vida. Se você não perdoar, a sua mente vai continuar mascando o chiclete da mágoa. É como se estivesse mascando chiclete. É como se você tomasse um pouco de veneno todo dia, esperando que a outra pessoa que vai morrer. Então, essa é a questão. Então, o beneficiado maior, quando você perdoa, é você mesmo. A palavra perdão em grego, entre outros significados, ela tem um significado. Vocês já viram naqueles filmes americanos em que eles amarram uma pessoa, um preso no outro, com uma corrente? Então, ela no original, ela significa aquele sujeito, porque isso é antigo. É como se você pegasse a chave e soltasse a sua parte daquela corrente que está presa em você, entre você e a outra pessoa. Você vai ter que fugir da pessoa, mas é a mágoa em sua mente inconsciente que vai continuar adoecendo você. Aí fica aquela situação que você não pode vir falar da pessoa, se vê, se encontra com ela, desvia. Né? Se está na mesma congregação, você muda.
Se você não perdoar, vai fugir, evitar tudo que lembra a pessoa que te magoou, a sua mente escrava. Muitas pessoas que fazem, eu estou magoado com a pessoa, saio da seita e vou para outro, lá não vou ver, não tem nada que lembra, mas a imagem está gravada na sua mente inconsciente e você não foi liberta, não foi liberto. E vai estar sujeito a doenças psicossomáticas. A raiva adoece o fígado, a tristeza adoece os pulmões, a angústia adoece o estômago, o estresse adoece o coração, o medo adoece os rins. Aí fica a escolha. Que situação para escolher isso? Como eu tenho dito, depressão é o excesso de passado. Estresse é o excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Na depressão, a pessoa fica presa ao passado. Então, quanto mais há um excesso de vida presa e pensamento no passado, mais deprimida fica. No estresse, as coisas presentes, a agitação, tudo, quanto mais tem, você mais estressado fica. E a ansiedade é pelo futuro. Muitas coisas pensando o que vai acontecer, o que não vai, se vai ter dinheiro para pagar a conta, se vai fazer isso, se não vai, o que vai acontecer. E isso gera ansiedade. Basta ouvir o nome daquela pessoa que te magoou, vê-la. Ainda que de longe, uma foto e novas imagens ruins na sua mente, a sua mente vai criar contra você. É uma mente escrava. Pesquisas realizadas revelam que a mágoa é a causa de grande número de doenças e internações em hospitais. E tudo poderia ser evitado com o perdão. Perdão verdadeiro, genuíno. E o perdão tem que ser sincero, pois sua mente precisa de uma nova imagem. E você não vai poder enganar sua própria mente. Ela precisa de uma nova imagem. Perdão é uma atitude e é libertador. Em Gênesis 45, 1, nós lemos assim: diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e, na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: fazei sair todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios ouviram, e a notícia chegou rapidamente até ao palácio do faraó. O José teve esse desafio. Ele podia se vingar, mas ele perdoa. E foi tão sincero que ele chora alto. Ele perdoou seus irmãos. O que os irmãos fizeram? Venderam-no. Venderam-no como escravo, para se livrar dele. Havia uma irmã internada no hospital. Ela estava com câncer em estado grave. Ela não conseguia perdoar uma amiga e irmã em Cristo. Era a sua melhor amiga. Ela confiava demais nessa irmã. E ela veio descobrir que essa irmã estava adulterando com o seu marido. Ela disse para mim isso, que ela preferia morrer a perdoar aquela irmã, porque a traição foi mais dolorosa do que ela já sofreu. Veja bem, ela morreu assim. Ela se negou, porque ela confiava demais naquela pessoa. Era amiga, era confidente. Depois ela vem descobrir que essa grande amiga era tão amiga que estava saindo com o marido dela. Então é isso que a gente tem. Renove a sua mente. Renove, porque é algo importante. Israel foi liberto da escravidão do Egito em uma viagem que levaria 11 dias, levou 40 anos. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Israel pensava em sua mente que o problema eram os seus inimigos poderosos, os gigantes, os anaquins, os heteus, os jebuseus, os heveus. Mesmo Deus estando com eles, também achamos que o nosso maior problema são os nossos inimigos, o diabo, o mundo e o pecado. Mas tendo o Espírito Santo dentro de nós, somos cordeiros com Cristo. Mas o problema deles foi a mente escrava. O problema dos cristãos é a mente escrava. Deus não quer viver só no seu coração. Deus quer o coração, não é doutrina bíblica. Deus quer viver também sua mente, nas suas emoções. Ele fala assim, ele fala que ele faria o quê? Eis que imprimirei sobre ele a minha lei no Senhor, as suas mentes e corações. Suas finanças, seus relacionamentos, suas diversões. Porque Deus quer ser visto através de você como uma luz brilhante, para que o mundo veja e possa dizer: você tem algo que eu quero. Você tem que fazer um inventário, faça uma lista dos seus pensamentos. O que você anda pensando tanto? Hoje, por exemplo, o que mais passou pela sua cabeça? Ore a Deus, Senhor, me faça perceber quando estou pensando pensamentos tóxicos, venenosos e até mortais. Tire-os de mim. Eu aplaudo você por estar aqui nesta noite, para aprender a palavra do Senhor. Aplaudo mesmo. Fico muito feliz. Deus sabe disso. Mas ainda é pouco. Não importa o que aconteceu com você no passado. Talvez você nem teve culpa. Fez escolhas erradas.
sofreu coisas ruins, mas você é responsável pelo que vai fazer a respeito disso daqui para frente. Pode viver revoltado, desanimado, ou vai renovar sua mente. Você escolhe, eu falei ontem de fazer escolhas ruins. Deus vai colocar algo novo em sua mente que não vai fazer o menor sentido para você, tendo uma mente escrava. Você vai achar. E aí você fica orando, Senhor, o que eu não estou entendendo? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus responde, eu quero que você renove a sua mente. Que você pare com essa mente do jeito que você está pensando e vive pensando. Mente escrava é uma mente acomodada, sem ânimo. Sinais de que a sua mente é uma mente escrava, tem mágoa, não consegue perdoar, você está viciado em reclamar, você não consegue ter uma prática de vida diária de oração, você não tem motivação para o discipulado, para o estudo da palavra de Deus, desanima fácil, começa a parar, tem esse problema. Na verdade, os problemas não são os seus gigantes. Os problemas é a mente. A mente escrava, ela vai resistir. Toda hora, hoje eu não vou poder ir, amanhã eu não vou poder ir, hoje eu não vou poder ir, hoje eu não vou poder ir, e hoje eu não vou poder ir, e hoje eu não vou poder ir. A mente escrava está resistindo. Lembre-se sempre disso. A mente escrava, ela vai resistir que você mude, que você melhore. Você tem que, a cada ano, estar fazendo algo diferente. Nós somos acomodados. A mente escrava gosta de comodismo. Pastor, mas eu tenho que sair daqui, está chovendo, vamos encontrar o discipulado. A palavra de Deus é sempre assim. 2 sinais que sua mente está sendo renovada. Atos 6,4. Gosto demais desse versículo, já citei ele e vou citar muitas vezes. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A oração e a palavra. Isso sim é renovação. Por quê? Não tem como não ser renovado na oração e na palavra, gente. Não tem como. Você gosta de estudar a palavra de Deus? Como gosta da refeição quando é o seu prato favorito? Imagina teu prato favorito. Deixa eu pensar aqui num salmão. Caprichadinho. Você gosta tanto desse prato quanto gosta de estudar a palavra de Deus? Não. A mente é velha. Você gosta de estar na oração como gosta da sua bebida favorita? De repente, a maior parte dos cristãos do Ocidente que irá para o céu, pela fé em Jesus, não vai desfrutar de uma vida diária com uma mente restaurada. Como aquele ladrão que se converteu na cruz, lá em Lucas 23, 42, 43. Ele foi salvo, mas ele não desfrutou de uma vida com a mente restaurada, renovada. Então, mude o foco. Mude o foco da sua visualização. É isso que é importante. Paulo escreve em 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Você fala, nós temos a mente de Cristo. As pessoas falam, meu Deus do céu, ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo significa que o Espírito Santo que habita no verdadeiro crente, quer dizer, dentro de você, ele revela Cristo a você, de modo que você se torna um homem, uma mulher espiritual. É como o homem espiritual, ele não vê mais as coisas sob o ponto de vista do mundo. Então as pessoas dizem, mas eu não entendo a sua vida. Você parece que não vive. Não, eu não vivo no mundo, porque a sua mente, ela mudou. Ela mudou para as coisas de Cristo. Você tem a mente de Cristo. A sua mente é para as coisas de Cristo. O homem espiritual, ele vê as coisas à luz da revelação de Cristo, porque mudou seu modo de visualizar as coisas. 1 Coríntios 2, 14 e 15, nós temos assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Chegou a hora de você tomar a decisão mais séria para ter uma mente renovada. Mudar o seu modo de ver a vida, de ver as coisas, o mundo espiritual e material e tudo que faz parte disso. Quanta energia sua mente tem gastado com mágoas, com raivas, com ressentimentos, se irritando, num desânimo profundo, fumando, bebendo, com ciúmes, com desejo de vingança, reclamando, criticando os outros, agressivo, agredindo os outros, e você pensa que está fazendo o que é certo. Isso é mente escrava. O poder que tem a palavra de Deus sobre isso é profundo. Em Salmos 107, 20, nós lemos, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. A palavra sarou é rafá, é um itpael, um tempo hebraico, que é curar como médico, é curar os problemas, as feridas das nações, é curar as aflições pessoais.
Houve uma época, na década de 90, que surgiram muitas irmãs de diversas cidades, todas com o mesmo problema. Achavam que haviam blasfemado contra o Espírito Santo. Parecia uma epidemia, assim como foi a Covid. A cura era feita pela ministração da palavra de Deus. Elas eram libertas. Você pode ser curado no meio da pregação, nem precisa esperar pela oração. A palavra de Deus alimenta. Eu me lembro de uma vez que fui ministrar numa igreja batista, lá na Bela Vista, em Bauru, e fui ministrar para casais. E eu ministrei algo que eu sempre faço no trabalho de restauração de casamentos, como também faço em cursos, né? Aqueles que fizeram cursos comigo já aprendeu isso. Os 10 mandamentos da comunicação do casal, né? Todos os que fizeram curso de casamento comigo, até mesmo via rede social aí, né? Nós ministramos isso. Após o estudo que foi feito sobre a comunicação do casal, eu fiquei admirado de ver. Os casais iam à frente, ali tinha médicos, engenheiros, advogados, tinha pessoas, é uma igreja com um nível bem elevado de membros, né? Membros de posses e da alta sociedade, eles chorando, felizes, porque eles tinham entendido de forma simples como Deus queria o casamento. Eu realmente fiquei muito impressionado de ver, e eu me lembro que várias vezes eu ia no posto fiscal e tinha um dos líderes que era de lá, e ele falava, pastor, até hoje o povo comenta, eles comentam aquela palavra. Eu fiquei impactado, eles foram curados. Aquilo ajudou o relacionamento. A palavra de Deus, ela transforma a mente, ela transforma, ela modifica. Então, é muito importante. Só para encerrar, eu vou dar esse... Pesquisas feitas no Centro de Engajamento Bíblico dos Estados Unidos, com 40 mil pessoas, a população de adultos, entre 8 e 80 anos, para ver como as pessoas interagem com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Olha os resultados que eles obtiveram, foi fantástico. Quem lê a Bíblia de 1 a 2 vezes por semana, não teve assim um resultado muito significativo. Agora, quem lê a Bíblia 4 vezes por semana, os resultados foram fantásticos. 4 vezes por semana, a semana tem 7 dias. Sentimento de solidão cai 30%. Os problemas com raiva caíram 32%. Amarguras caem 40%. O alcoolismo cai 57%. Era liberto da bebida só lendo a Bíblia. 57%. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. O compartilhamento da fé aumenta 200%. E esse aqui, ó, o aumento de 230% no discipulado. Só na leitura da palavra. Se você não controlar a sua mente, alguém vai. O que ocupa a sua mente diz quem é o seu Deus. A mente escrava, ela não tem tempo para Deus. Ela não consegue ter uma vida com compromisso de oração e não suporta o estudo da palavra de Deus. Então, assim, você pode ver várias coisas, mas o que vai fazer você suportar a palavra do Senhor é ter uma mente renovada. Amanhã a gente continua a parte final. Eu tenho falado sempre isso aqui, que nós devemos estar olhando os nossos pedidos, focando, né? Pegue ele aí. Dê uma olhada com carinho, com amor e com muita esperança. Porque nós vamos orar ao Senhor. E quero que cada um, então, hoje é o 12º dia. Então, se é para fazer, nós vamos fazer e bem feito. Porque as coisas para o Senhor têm que ser bem feitas. Esteja meditando agora aí. Foca bem e nós vamos orar. Pai Celestial, estamos aqui no 12º dia, orando por cada pessoa. 12º dia, 12 dias de 21. Meu Deus, estamos caminhando para chegar ao 2/3 do nosso propósito, do nosso desafio. Já avançamos etapa adiante. Então agora, meu Deus, nós queremos apresentar no teu altar cada uma dessas pessoas, cada um desses irmãos e irmãs que têm os seus pedidos, e nós, nessa coletividade, nessa fé, em comunhão do Espírito, na coinonia do Espírito, apresentamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Eu apresento Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Arnaldo Rodrigues da Silva, Bruna Toniza Caires Galon, de Santa Catarina, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Cláudia Regina Romualdo Ferreira, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Francisco Damasceno Arantes,
Elisandra Costa Nunes, Elisângela Liliane de Souza Leite, Elismara de Souza, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, de Santa Catarina, Firmino Rosendo, Giovana Francisco Damasceno, João Luiz Buzolin, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, de Portugal, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Mauro Ângelo Andriotti, Renata Placidelli Araújo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Matias Rodrigues e Wanda Maria Rodrigues Gonçalves. Entregamos essas vidas nas suas mãos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedindo a sua graça, o seu amor, ó Deus, que esteja respondendo às nossas orações pela fé que temos tido em Ti. Então, nós concluímos hoje 12 dias, graças a Deus. Estamos indo, caminhando, né? Agradeço aí o Fabrício Galon, a Catarina Augusta, o Fábio Souza, a Cláudia Aparecida, a Joyce Camila, a Dani Arantes, a Leonilda Vitor, a Liliane Leite, todos hoje aqui, mas algumas pessoas eu sei que não se logam, né? O que eu vejo lá depois que tem um número maior. Mas a todos vocês que estão acompanhando no grupo, que Deus esteja abençoando. E estejamos firmes, cada dia nas orações, a nossa oração da fé, e também recebendo a palavra do Senhor nesse tempo, porque as palavras estão nos direcionando. E hoje Deus, então, começou a mexer na nossa mente e vai trabalhando sobre a nossa mente para que a gente possa estar ainda mais, a gente possa estar focando os nossos objetivos e corrigindo tudo aquilo, porque a ideia do período de jejum é se livrar de tudo aquilo que atrapalha a gente de receber a resposta. Então a gente estava, meu Deus, isso eu preciso, eu quero melhorar espiritualmente, eu não consigo ter respostas. Então, nesse tempo, nós estamos orando e jejuando, Deus está entregando a palavra. E, de fato, essa palavra está trabalhando na nossa vida. E se existem forças que até então vinham impedindo coisas, as palavras liberadas e a oração, isso vai melhorando a nossa vida, nos preparando para recebermos aquilo que estamos buscando na presença de Deus. E a ideia é que, a cada ano que a gente participa, a gente melhore mais, a gente saia daqui, a gente começou num nível espiritual. Estávamos num degrau da escada. Pelo menos um a gente tem que subir. A gente não pode ter ficado no mesmo nem descer. A gente tem que andar e estar mais próximo, se sentir mais próximo desse alvo. Agora nós vamos dar a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. Receba aí a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus esteja te abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue com essa fé, esperança, expectativa. Amanhã partimos para a graça do Senhor, 13º dia. Quando chegarmos no domingo, 2/3 da nossa vitória. Estaremos apenas a uma semana de completar o trajeto, de completar toda a volta. É como se a gente estivesse correndo e vai chegar todo mundo junto para passar na faixa na nossa São Silvestre da fé. Nós vamos chegar todos juntos, de mãos dadas, com fé e glorificando o Senhor, porque recebemos as nossas bênçãos. Muito obrigado, Deus te abençoe. Conto com você amanhã, mais uma vez, às 21 horas aqui. Nós vamos terminar a palavra sobre a mente, a renovação da mente, e vamos estar completando o nosso 13º dia no nosso jejum de Daniel, jejum coletivo, jejum de Daniel de 21 dias. Muito obrigado, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Encerro aqui a transmissão de hoje. Muito obrigado, tenha uma boa noite, e que possa acontecer no seu sono, como Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Deus te abençoe. Amém.